sexta é uma célula que é escalada para trazer a palavra. E nessa sexta-feira é a célula Arca de Noé. E o irmão Marinho vem para cá, Marinho. Nós vamos orar pelo Marinho, pela casa dele, pela Natália, pela Aninha, por todos os bichinhos que eles cuidam, né? Que são nem centenas, são milhares, né? Mais de milhares, né? Milhares, né? Glória a Deus. Então vamos orar nessa hora por essa casa? Amém? Estende sua mão para cá. Abençoa essa família, abençoa esse ministério, esse trabalho tão lindo com a criação do Senhor, com as criaturas tão especiais que o Senhor tem colocado lá nas mãos da Natália, do Marinho. E isso nós sabemos que é sacrifício, é trabalhoso, é doloroso, né, Natália? Mas é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. E Ele renova as forças de vocês nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, abençoando essa casa, abençoando, Senhor, essas vidas tão preciosas, Pai, que são os nossos irmãos, a Natália, o Marinho, a Aninha. Também, Senhor, todos os funcionários deles, todos que trabalham com eles. Abençoamos, Senhor, também todos aqueles animaizinhos, Pai, que estão lá sob os cuidados deles, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem levantado pessoas para fazer a Tua obra, Senhor, em todas as áreas, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós queremos abençoar essa família, abençoar eles na saúde, nas emoções, abençoá-los, Pai, que eles sejam prósperos em todas as áreas da vida deles, Pai. Que eles continuem o trabalho, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Obrigada, Senhor, porque eles têm sido muito úteis, Pai, muito frutíferos na Tua obra. Obrigado pela vida do Marinho aqui nessa noite. Ele que vai falar conosco, Pai, vai trazer a mensagem que o Senhor colocou no coração dele. Nós vamos agora, pela Tua palavra, que vai ser dada pela boca do Marinho, receber a ministração que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa ele, Pai, grandemente. Abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais um pouco? Ele é digno de todo louvor, de todo aplauso, de toda exaltação. Aplauda ele. A paz do Senhor para quem eu não vi ainda. Pessoal, hoje vamos falar numa palavra que veio ao meu coração ainda há pouco. E no momento do louvor ela estava mexendo aqui dentro. Essa palavra que eu vou trazer estava mexendo aqui dentro. E eu tenho certeza, eu estou sentindo que alguém aqui, ou pela internet, está precisando ouvir essa palavra hoje. E vidas vão ser transformadas. Pode talvez não ser ninguém daqui da igreja, né? Ou pode ser daqui também, mas pode ser também por intermédio da internet. Então, neste momento, eu gostaria de orar, pedindo para o Senhor, para que Ele fale, né, através da minha boca, que eu seja um instrumento dEle neste momento, para levar a palavra dEle, para a igreja ouvir a mensagem que Ele precisa passar, para que abençoe a todos que vieram, que se dispuseram a estar aqui nessa noite, deixando seus afazeres, seus compromissos, pelo simples fato de estar na sua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um. Abençoa também a vida daqueles que estão vindo pela internet, seja no dia de hoje, seja amanhã, seja daqui um mês, um ano. Enquanto essa pregação estiver ativa, estiver disponível nos meios de comunicação pela internet, que ela faça efeito aqui nessa noite, na vida dos irmãos, e que faça efeito a qualquer tempo, a qualquer momento que ela for ouvida, porque a sua palavra ela é viva e eficaz. Eu te bendigo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra que eu vou trazer hoje
Está em Romanos. Romanos, já começamos a falar de Romanos logo no começo hoje, né? E é uma continuação. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 20, eu vou ler até o 24 aqui. Estou usando a da plenitude. Mas das outras versões que eu encontrei lá, praticamente é o mesmo contexto. As palavras são quase idênticas. Amém? Encontraram? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeres assim? Obrigado, irmão. No 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. E no 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. No momento só até aqui. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão, né, do vaso de honra, do vaso de desonra. Já ouvi algumas pregações em que o pregador ele dava ênfase na questão do vaso de honra e o vaso de desonra. Que um vaso de honra é aquele vaso adornado, colocado num lugar de destaque, às vezes lá ao lado do rei, ao lado do imperador, dentro de uma sala, de uma autoridade importante, lá dentro de uma prefeitura, dentro do palácio de governo, dentro da casa de uma pessoa com mais dinheiro, com mais posses, né? Um vaso de ouro, um vaso de marfim, um vaso de mármore. E os vasos que eles comparam, em algumas pregações que eu ouvi, o vaso de desonra, que é aquele vaso, não que ele serve para desonra na pregação dessas pessoas, de algumas pessoas que eu já ouvi, é aquele vaso que era para guardar o lixinho, era aquele vasinho que era para guardar a sobra da comida, né, igual a gente tem hoje o balde que guarda a lavagem para o porquinho lá do homem que mora no sítio. Aquele outro vaso já quebrado, que não tem mais uma utilidade para colocar água, um óleo, uma banha de porco, mas aí fica lá no cantinho para guardar umas ferramentas, uns preguinhos enferrujados. Então eu já ouvi pregações assim, comparando a questão do vaso de honra e um vaso de desonra. Mas no contexto aqui, quando Paulo escreveu para os romanos, é interessante que quando ele escreveu para os romanos, ele não tinha nem ido a Roma ainda, né? Escreveu ele por volta do ano 56 depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo. Ele não conhecia ainda Roma, mas ele já escrevia as cartas, as epístolas para o povo de Roma. E claro, ele escrevia uma resposta daquilo que vinham para ele e falavam, que estava acontecendo em determinado lugar. E ele orientava através das suas cartas. Então, havia ali um questionamento, nessa parte do texto aqui, havia um questionamento com relação às coisas de Deus, né? E hoje é comum isso também acontecer aqui no meio dessa grande olaria chamada igreja, né? As pessoas que às vezes ficam questionando o mover de Deus, as coisas de Deus. Como por exemplo, a gente vê a conversão de uma pessoa que antes de vir na igreja não valia absolutamente nada. E de repente, quando você olha para o lado, você vê aquela pessoa sentada e fala, não, Deus não fez isso comigo. Não vai colocar uma pessoa com essa índole aqui dentro dessa igreja. Ele vai trazer confusão, briga, dissensão. Não vai dar certo. A gente está questionando as coisas de Deus. É aí onde ele fala. Pode o vaso olhar ali para o oleiro e falar assim, você está fazendo errado. Pode a criação, ou seja, o produto final que é o vaso, olhar para o oleiro e falar, não, espera aí, tem alguma coisa errada.
Eu não queria ser redondinho desse jeito, eu queria ser mais comprido, mais alto ou mais baixo. Mas eu não queria guardar determinada coisa, eu queria ser feito para outra finalidade. Então isso vem acontecendo. Desde aquela época, quando chegou as notícias para Paulo, que lá em Roma estava acontecendo esse probleminha ali, até porque a gente tem que lembrar, né? Roma, romanos, gentios, estrangeiros, que estavam se convertendo ali ao cristianismo, né? A igreja primitiva. E do outro lado, judeus, que está ali todo na mesma época, aquela briga por questão política, religiosa e tudo mais. Então fica esse questionamento. Quando a gente continua lendo o texto, em alguns estudos ainda fala até da questão, mas como o menor pode ser abençoado e o menor, o maior se submeteu ao menor. Eles estavam falando de Jacó e Esaú, como o mais novo tem direito à herança, e o mais velho que tinha direito à herança, mas ele trocou, mas ele quis, barganhou a primogenitura dele, a herança. Mas eles não queriam saber disso, porque a lei dizia que o maior tinha direito sobre o menor, independente da situação. Então são esses questionamentos que aconteciam naquela época e que, infelizmente, às vezes acaba acontecendo na nossa vida também, no dia a dia. E a gente acaba entrando em contenda, em briga, né, espiritual e até mesmo face a face com o Senhor, e acaba perdendo bênçãos, acaba pecando, né, contra o Espírito. A gente acaba desenvolvendo uma ira, uma dor, uma angústia no coração por desobediência, por querer falar para o Senhor como que Ele tem que fazer as coisas, como a coisa tem que ser conduzida dentro da fabriquinha de vaso dele. Na verdade, esse vaso que está sendo falado aqui, nessa carta para Romanos, não é nem vaso de honra e desonra no sentido de um vaso bonito, bem, né? É um vaso bem acabado, bem trabalhado, ou um vaso de barro, pequenininho, humildezinho, que serve para determinadas funções não tão importantes. Na verdade, o vaso aqui somos nós, é o corpo da igreja. Esse vaso é o corpo da igreja. Então é isso que Paulo está falando aqui. Por isso que ali no 22, né, ele fala que os vasos também são chamados de vasos de misericórdia, né? Deixa eu ver aqui no contexto aqui. Aliás, no 22 ele fala sobre a ira, né, o vaso da ira. E no 23 ele fala, para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia. Nossa, então existe um outro vaso. O vaso de honra, desonra, de misericórdia. Na verdade, o vaso de misericórdia é o mesmo vaso de honra. É o mesmo vaso que são as pessoas que compõem uma igreja e que fazem parte da igreja do Senhor. Também é chamado de vaso de misericórdia. E no 21, Paulo diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Ou seja, Deus ele faz, ele determina, ele segue, ele ilumina, ele mostra, e a gente tem que aceitar as coisas de Deus. Para isso que a gente tem que ter o discernimento de espírito, para saber o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Porque às vezes a gente pode ficar enganado também, passando por uma situação de sofrimento, sofrendo e sofrendo muito, e às vezes achando, por não ter o discernimento de espírito, que é algo que o Senhor está fazendo ou permitindo que aconteça, para o melhoramento da índole da pessoa, né, do raciocínio, do consciente do ser humano. E a gente tem que ter o discernimento de espírito para separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas lá em Isaías 45, né, aí ele fala sobre esse vaso de misericórdia aqui e o que é que tem acontecido. Puxa vida, como pode tanto tempo isso escrito antes de Cristo e ainda continuar sendo vivo na igreja? Isaías 45, no versículo 9. Encontraram aí, irmãos? Quando começa assim, já dá medo, né? Ai daquele. Quando a mãe fala, fulano, você está pisando a bola. Ai, ai, ai. É porque lá veio uma chinelada.
com certeza. No meu caso era chinelada. Ai daquele que contende com o seu Criador. No caso aqui, o oleiro que cria o vasinho de barro lá. Ai daquele que contende com o seu Criador. Caco, entre outros cacos de barro. Então aqui no caso já é aquele que já virou caco. Era um vaso que quebrou, que está lá no cantinho para ver se vai virar sucata, se vai virar pó de novo, se vai ser refeito. Caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, ao que fez, o que fazes? Ou a tua obra, ou seja, o seu produto final, ou o vaso, vai falar assim, por acaso o senhor não tem mão? E eu já vi gente fazendo isso, hein? Chega para Deus e fala assim, o que o senhor está fazendo? E às vezes em oração alta, né? Você escuta, o ouvido está funcionando bem. E aí você está ali, a pessoa está no cantinho e fala assim, Senhor, o senhor acha justo o que o senhor está fazendo comigo? Está errado. Eu não aceito em nome de Jesus. Mas como que não aceito em nome de Jesus? Se é um mal ocasionado por alguém, alguma coisa, esse é o jeito errado de falar. Senhor, está acontecendo isso. Em nome de Jesus, se for da tua vontade, muda essa situação, muda esse cativeiro, transforma isso. Se não for de ti, aparta. Mas às vezes tem gente que fala assim, eu não aceito. O que o senhor está fazendo comigo? Não é? Ou às vezes fala assim, que é o pior aqui, ó, achando que Deus não está fazendo nada. Não tem mão? Ou seja, o senhor não vai tomar providência? O senhor está vendo o negócio acontecer, o senhor não vai se levantar e não vai agir em meu favor, ou favor da pessoa, da situação? O senhor não tem mão? Fica aí com a mão aí parada aí, que jeito? Amarrada? Quer que eu vou aí no céu desamarrar? Eu vou. E eu já vi gente falando assim com Deus. E quando você questiona, ele fala assim, não, eu tenho intimidade com meu Deus. Eu chamo ele de você, né? Chamo ele de você, não chamo ele de senhor. Ele é meu amigo, eu chego lá, eu entro no... Tem que ter cuidado com isso, eu entro no trono da graça com liberdade, porque o preço já foi pago na cruz. Uma coisa é liberdade, outra coisa é reverência, né? Se a gente entra no fórum, não pode entrar de short, camiseta e boné. Você não pode entrar na delegacia, só de camiseta e short. Que tem uma placa lá, escrito, lei número tal, não pode trajes. Se eu não posso entrar assim, num lugar aqui da terra, numa Câmara Municipal, lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados Federais, sem terno e gravata, como que eu vou entrar lá na sala do trono de chinelão e ainda dando de dedada no Senhor? E às vezes a gente vê isso na televisão, né? Essa intimidade. Algumas músicas ultimamente têm aparecido, são músicas lindas, maravilhosas. Só que em determinado momento, para mim, no meu caso, quando a gente escuta, por exemplo, só quero ver você, então sou eu, o irmão, né? Porque só quero ver o Senhor. Porque a partir do momento que a gente chama Ele de Senhor, a gente está falando para Ele da grandiosidade dEle, do poder dEle, da soberania dEle, né? Tinha uma música que muitas igrejas cantavam, que estava apaixonada, não vou falar porque senão faz propaganda da música, apaixonado, mas a palavra não diz, não entregueis as vossas paixões, e paixão, a gente sabe que é aquela coisa passageira, aquela coisa louca, que faz de tudo por aquilo que a gente ama e de repente perde. A gente tem que ter o quê? O amor. O amor, ele é longânimo, ele é duradouro, o amor, ele supera barreiras, o amor, ele aceita, o amor, ele perdoa, o amor, ele concorda, o amor, ele ama. O Senhor é o próprio amor, né? O Senhor não é paixão, o Senhor é o próprio amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Então a gente tem que ter reverência com as coisas de Deus. E isso acontece muito. Aconteceu comigo a semana passada, né, num determinado lugar, quando eu falei assim, que o mundo jaz no maligno. A coisa está desse jeito porque o mundo jaz no maligno. O mundo morre sobre o domínio de Satanás, né, do mal. A pessoa caiu o semblante dela. Não, mas eu não aceito isso. Eu falei, não, mas não é questão de aceitar. Isso está na Bíblia. O mundo pertence ao maligno. Não, mas eu já ouvi pregações que diz que a terra é nossa, que a terra será
a gente vai herdar a terra, que onde eu colocar meu pé eu vou conquistar, onde eu vou isso, eu vou aquilo. Sim, sim, os filhos do Senhor estão protegidos. Os filhos do Senhor têm direito à herança, os filhos do Senhor têm direito à vida eterna. Mas são coisas maiores, Realmente, onde as trevas estão habitando, se você entrar, você tem a luz, as trevas, automaticamente, se acender uma luzinha no escuro, as trevas vão sumir. Então, onde tem a luz, não há trevas, realmente. Então, mas a pessoa ficou triste, porque ainda, eu acho que ainda está apegada ainda, apesar de já ter um tempo na igreja, mas está apegada às coisas mundanas, não entendeu ainda o objetivo, que tudo isso aqui que está acontecendo é uma faculdade, é um doutorado para a gente chegar lá na vida eterna. Lá sim será a vida. Lá não tem morte, não tem dor, não tem tristeza, não tem murmúrio, ingratidão. Tanto que lá tem a vida eterna. E viveremos debaixo da bênção e do amor de Deus. Mas quando eu falei aquilo e a pessoa baixou o semblante, ficou até bicuda comigo, está bicuda até agora. Porque não aceitou. Então quando fala assim, eu não aceito isso. O mundo jaz no maligno? Não, o mundo é do Senhor Jesus, sim, profeticamente. Como foi dito pelo pastor na última pregação dele. O mundo é, sim, abençoado. O Brasil é do Senhor, Assis é do Senhor, profeticamente. Mas a palavra diz que o mundo jaz no maligno, não é só a gente olhar o que está acontecendo. As tendências, as doenças, crime, contravenção, corrupção, ostentação, maldade, sequestros, doenças, doença espiritual, doença moral, doença cultural, doença carnal também. E aí a gente percebe que as pessoas ainda aceitam o evangelho da conveniência. É conveniente para mim, eu aceito. Se não é, eu brigo com o meu oleiro porque ele está fazendo o vaso errado. Se Deus é perfeito, por que ele constrói uma coisa imperfeita? Eu sei por quê. Por que ele constrói uma coisa imperfeita? Porque ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele é dono da olaria. Ele faz do jeito que ele quer. Ele constrói. Agora, se esse vaso vai ser para honrar ou para desonrar, depende do vaso. Que aí, no caso, já não é mais o vasinho de barro. Já vem a figura do cristão, do Filho de Deus, dentro da igreja. Então, aqui, eu queria trazer, apesar de não querer comparar vaso de honra e desonra, mas eu queria comparar aí a questão da fabricação de um vaso. Só para a gente exemplificar mais ou menos. Para quem talvez não sabe como é que faz um barro. Às vezes já acha que é um barrinho, uma argila, com água já dá o formatinho, colocou ali e já está funcionando. Não. Se fizer assim, ele trinca, ele racha, né? Ele tem que curar essa massa. Então, existe um processo para a formação desse vaso, né? Bom, primeiro é escolher a argila certa. Não é qualquer tipo de terra que dá certo para fazer um vaso, né? Tem que ser a terra certa. Tem que ter uma porcentagem de terra, areia e argila mesmo. Bem misturadinho, tirando as impurezas, se a argila for muito escura, porque ela tem muita coisa orgânica ali no meio, né? Viva, bactéria. A própria bactéria já racha o vaso. Por isso que a gente vê parede rachada, às vezes usa areia de rua para fazer reboco, e aí depois aquilo é orgânico, tem bactéria, ela começa a rachar a parede com o tempo. Por isso que dá preferência para a areia de rio, né? Que ela tem menos bactéria do que essa areia de rua, mais marronzinha, amareladinha, que a gente encontra aí nas estradinhas de terra. Então tem que saber achar a proporção exata da argila boa, né? Aquela argila de profundidade, areia, com uma concentração aí de alguns elementos, e um pouco de terra também para dar a liga, né? A gente tem que verificar várias coisas nisso aí. A questão da contaminação do solo, os agregados que estão ali, tem muita matéria orgânica, tem galho, graveto, impurezas, ver a consistência, né? Pegar um pouquinho da argila, amassar ela sem água e ver se ela vira uma bolinha. Se ela virar uma bolinha, é porque ela é boa, ela tem liga. Então dá para trabalhar com ela. Além disso, tem os cristais agregados. Então aquele vaso que fala assim, mas eu não sou um vaso de honra, eu queria ser um vasão de ouro, eu sou um vasinho pequenininho, ou às vezes pior,
aponta para o lado e fala, ixi, aquele vasinho ali não sai do lugar. Que vasinho michuruquinha. A gente não pode esquecer que lá no meio daquele vaso, ele tem cristais agregados ali, inclusive cristal até raro. Às vezes tem até ouro no meio daquela argila, se for mexer naquele barro, né? Ali tem arenito, ouro, prata, zircônio, granito, quartzo, zircão, mica, magnetita, caceterita. Às vezes vai até um rubizinho no meio, sem perceber. Às vezes tem uma pedrinha de diamante no meio daquele vaso. Então, por isso que a gente não pode desprezar nenhum vasinho que está dentro da igreja, porque ele é composto também por minerais, assim como o de ouro também, né? Ele tem a pureza dele, mas o vasinho tem na composição dele também algumas coisinhas lá. Aí depois disso tem que fazer a peneiragem, né? Peneirar, e tudo isso acontece na igreja, vai peneirando. Às vezes começa um grupo grande de célula, 50 pessoas, e vai peneirando, e vai peneirando, e vai tirando. Daqui a pouco você vê, tem lá 5, mais 5 que vai dar vaso bom. Então a peneiragem para poder dar uma limpada nesse produto aí que vai fazer o vaso. Colocação correta de água, muita água, deixa muito mole, pouca água, racha, concentração de água na proporção. O batimento, né? Naquele tempo lá eles macetavam com o pé, com a mão, dava murro, isso para poder agregar, misturar e ligar bem. Depois de tudo isso, tem o descanso também, a massa é igual a massinha de pão. Deixa lá a massa da argila descansando, fazendo as concentrações ácidas dela, base e tal, e ela vai descansando para dar liga. Depois aí começa a formatação mesmo, né? O oleiro, ele sabe o que ele quer. Eu vou fazer um vaso para colocar salada, eu vou fazer um vaso para colocar água, então a borda tem que ser mais suave para a pessoa beber. Eu vou colocar esse mais brutão, que esse aqui vai ter que aguentar farinha dentro, e a farinha dá muita pressão, então isso eu vou fazer com a parede mais grossa. Isso quem define é o oleiro. Na igreja é a mesma coisa, cada um tem a sua função. Um é mais casca grossa, aguenta mais paulada. Outro é mais delicado, então ele não pode colocar tanto a pressão, porque senão quebra. E a gente tem que ter isso também. Às vezes quer colocar uma carga muito grande no irmão, e às vezes aquele que tem força para carregar a gente não coloca. Então tem que saber isso aí, tem que ter essa noção aí para poder não ser injusto, né, com as pessoas. Isso vale também na hora da gente estar falando a respeito de alguns vasos na igreja. Às vezes a gente discrimina um vaso frágil, mas ele suporta mais peso que o grandão lá. O grandão às vezes não suporta nem o próprio peso dele. Se der uma batidinha, ele já racha de cima e embaixo. Aí depois disso tem a simetria, né? Os lados iguais, o tamanho adequado e a utilização correta para esse vaso, né? A estética. Depois que ele fez tudo isso, até aí, esse vaso ainda ele está sendo modelado, e a massa, depois de modelada, fica descansando. Aí vem o principal, que é o fogo. Que esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Abre-se a fornalha, aquele braseiro preparado com a madeira específica, para não queimar nem muito rápido, nem muito lentamente. É colocado o vaso, fecha, lacra o forno. Então a gente está lacrado aqui dentro da nave da igreja, e o Espírito Santo está queimando os E o Espírito Santo vai queimando os corações. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir numa olaria que faz tijolo, como é que fica depois de uns dias, porque não é assim, já coloca o vasinho hoje, tira amanhã. Então o processo de crescimento do irmão na igreja, ele é demorado, ele tem um tempo certo. Se tirar muito rápido, racha fácil. Se ficar muito tempo, queima, né? Que é chamado de crivo, tijolo de crivo, que é igual aqueles que fazem churrasqueira, aquele tijolão duro. Então, se não tiver bem apurado pelo fogo do Espírito, ou racha fácil, ou acaba ficando muito duro. Isso acontece, a gente vê uns irmãos duros de coração, né? O Espírito Santo vem, mas fica ali remoendo, fica ali, não sai, e fica cascudo. Conheço 2 desses, bem próximos de mim lá, que é desse jeito, cascudo, duro, de crivo. Ou às vezes aquele fogo, né? Já esquentou, já deu formato e já começa a querer fazer tudo, abraçar tudo, e daqui a pouco racha, quebra, perdeu, não teve nem finalidade, não deu nem tempo de sair do forno. E aí quem já foi, e se alguém que for onde faz bloco de construção,
faz vaso, vidro. Pede para dar uma olhadinha dentro do forno, é a coisa mais linda do mundo. Como que pode terra ficar vermelho, igual quando esquenta uma lâmina de aço, assim, que ela fica vermelha, reluzente, ele fica daquele jeito. O barro acende. Parece uma coisa diferente, né? Anormal. Como que pode terra avermelhar igual uma lâmina de aço? E esse daí é o que vai apurar. E depois disso, aí abre vagarosamente o forno e espera a temperatura ir caindo. Dias, não é na hora não, porque senão ele já trinca também, porque ele está pegando fogo. Depois que apaga o fogo, ele fica 2, 3, às vezes até 4 dias vermelho ainda, sozinho. Aí ele vem diminuindo, aí abre e tira o vaso e utiliza. E aí vem o trabalho, né? Que aí vem os dons do Espírito Santo. Eu vou colocar um filetinho de ouro, vou fazer uma florzinha aqui, eu vou melhorar ali, vou fazer um pezinho de metal todo retorcidinho para colocar ali em cima. Aí vem o trabalho de acabamento. Mas também, para quem quer ser vaso de honra, que é aquele vaso de ouro, que quer ser colocado no local de destaque, e é justo, quem busca mais, quem procura mais, encontra mais, quem planta mais, colhe mais, quem ora mais, recebe mais. Está mais protegido, está mais em paz com Deus, quem lê mais da palavra conhece mais, é justo, sim, só que a gente não pode esquecer, e acontece muito isso no dia a dia, nas igrejas, aquele que acha que sabe muito, já acha que é o vaso que tem que ser colocado lá na frente, e aí começa a pisotear os demais, se esquecendo que tanto o barro, o vasinho de barro, quanto o ouro é tirado do mesmo lugar, lá do fundo da terra, vive junto. Só que aí no processo de formação é diferente, a finalidade é diferente, mas o processo é o mesmo. Tanto o barro quanto o ouro passa pelo fogo. O ouro não vem puro da terra também, ele vem misturado com um monte de coisa, com quartzo, com argila, tem que ser lavado, tem que ser movimentado, sacudido. E depois ainda ele está agregado com outros metais que não é tão preciosos. Então ele cai lá no fogo. Interessante que ele é colocado no negócio, né? Às vezes imenso, às vezes pequenininho, chamado cadinho. Cadinho é feito de barro. Mas peraí, vai derrete o ouro numa forminha de barro e esquenta assim, porque o barro aguenta mais fogo do que o ouro. O barro não derrete, igual o vidro, igual o metal, igual o aço, igual o ferro, igual o alumínio. O barro ele se mantém. E o ouro se derrete lá dentro do barro, chega até a borbulhar, assim, igual quando está fazendo feijão. E ali naquilo vai sair a escória, que vai saindo zinco, vai saindo prata, às vezes misturado, vai saindo ferro, vai saindo uma série de coisas ali do meio do ouro. Alguns evaporam, outros caem fora, outros é recolhido pelo ourives, que é o que mexe com ouro. Mas o processo é o mesmo, passa pelo fogo, e depende do barro. E isso é muito bom para a gente. Mesmo o vaso de honra, aquele de ouro precioso, que às vezes tem o direito, ou às vezes quer ter o direito, depende do barro também. De um copinho de barro para ser derretido e ser formatado. E o processo é o mesmo, né? Como eu já disse, é o mesmo ali da mineração. Separa, classifica, passa pelo fogo, tem o formato. A diferença dos dois é que um é mais modelável, né? O ouro passa pelo barro, faz ele de novo. E no caso lá do vasinho de barro, não. Se o oleiro achar que o barro é bom e que não pode ser desperdiçado, ele pode quebrar, triturar e agregar na massa de novo de uma argila nova, ou utilizar inclusive ele como um pó e fazer novo vaso. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, essa importância aí, de primeiro, ter a noção, todos nós somos vasos da mesma olaria, vaso de ouro, vaso de barro, entender que esse vaso não é o vaso em si, o vaso somos todos nós no corpo da igreja, e essa igreja é uma grande olaria que constrói os barros.
E lá no princípio está escrito lá, né, que o homem foi formado do barro. E além disso, que o vaso ele é submetido à vontade daquele que constrói, à vontade do oleiro, à vontade de Deus. Então, se ele fez nós assim, para essa finalidade, vamos cumprir então nossa finalidade. Se nós formos com a finalidade de armazenar farinha, não vamos querer armazenar óleo, porque vai vazar. Se nós formos feitos para armazenar o óleo, não vamos colocar a farinha, porque não vai aguentar a pressão. Se nós formos só para colocar os recadinhos ali, né, como uma caixinha de recado, para segurar os recadinhos, não vamos querer estar aqui na frente como um vaso de ouro, porque, primeiro, que não é a finalidade, e segundo, que o vaso de ouro, talvez a finalidade dele seja mais sublime, né? Ah, mas eu vou ser sempre isso? Aí é que está o detalhe. Nessa grande olaria existe o oleiro chamado Jesus. E ele é transformador. E ele faz milagre. Então, mesmo que a gente ache que hoje nós somos um vaso simples, feito ali na olaria, passado pelo fogo, simplesinho, pelo poder dele, ele pode transformar a gente, mesmo num vaso de barro, em vaso de honra. É por isso que hoje existe a porcelana, o revestimento de ouro em cima do barro, o chapeamento, né? Pega lá o martelinho, vai chapeando lâminas de ouro, vai passando fio de ouro no vaso. Então o Senhor transforma. E nunca questionar o Senhor, as coisas de Deus. Às vezes a gente vê algo acontecendo do nosso lado e a gente questiona, achando que Deus não deveria estar fazendo aquilo, ou às vezes achando que se Deus tem o poder para fazer, por que é que não faz? E a gente tem observado isso no dia a dia, alguns conhecidos nossos, que estão precisando de uma bênção já há muito tempo. Você vê que a bênção está aqui, ó, na mão, é só pegar e fazer assim e trazer para ela. Mas a bênção não fica, não consegue fechar a mão. É como se fosse um passarinho, bem ligeirinho. O passarinho senta, a hora que vai fechar a mão, ele voa. Aí abre a mão de novo, joga uma sementinha, o passarinho senta, nem respira. A hora que vai fechar a mão, o passarinho voa de novo. Não consegue pegar, não consegue apanhar a bênção. Por quê? Porque você vê que no contexto do dia a dia, aquela pessoa, ela murmura, ela critica, ela chora, mas chora com raiva, ela pede uma solução, ela intima e desafia, não as pessoas, o próprio Deus. Então Deus fala assim, enquanto você não acalmar esse teu coração, você não vai receber isso aí. Talvez nunca receba. É duro, é triste até de falar para ela. Mas talvez ela nunca vai receber. E está ali do lado. Está ali, é só levar a mão e alcançar. Mas não recebe, porque questiona demais. Conheço uma outra pessoa que foi tirada do contexto lá da propriedade dela. Foi tirado. Simplesmente um dia chegaram com um documento e simplesmente falaram, sai daí que não é seu mais. E tiraram daqui e colocaram aqui. E essa pessoa sofre muito, porque tudo foi feito para que aquilo acontecesse. Foi comprado, registrado, documentado. Quando recebeu o dinheiro para a compra daquilo, tirou primeiramente o dízimo, eu lembro, eu estava junto, levou o dízimo à casa do tesouro, comprou, foi tirado de lá. Talvez por um propósito de Deus para trabalhar nesse coração. Vou tirar você, colocar você no deserto, para você ficar mais íntimo meu. Foi para o deserto, só que lá no deserto ficou. Não, mas não pode. Mas aqui, ó, o que diz a lei? A lei diz isso, mas está errado. E ficou questionando. Então, é da pessoa, legalmente, judicialmente, mas parece que quanto mais batalha para conseguir, aquilo vai fugindo, está cada vez mais distante, por causa do questionamento. Por causa disso. E já tentamos falar. Isso está dando errado, porque está questionando Deus. Isso foi um jeito que Deus arrumou para levar você para aquele lugar, para o deserto, para lá no deserto você se aproximar dele
e ter intimidade com Ele para quando você sair do deserto, sair dali para o ministério. Para quando outro chegar na mesma situação, aquela situação de perda, eu perdi. Opa, eu sei como é que sai disso. Eu também perdi. E você faz assim, assim, assim e assim. Então, às vezes a gente questiona, puxa vida, mas um tumor agora, estou tão novo, mas um tumor que está corroendo meu pulmão. Vai lá no hospital, radioterapia, quimioterapia. Ao invés de passar ali dando glória a Deus, falar, Senhor, mesmo se eu não conseguir, eu já tenho certeza da minha salvação. Ué, eu vou ter que passar pela morte para te ver? Então, se tiver que me levar, leva. Por outro lado, se tiver um objetivo isso, para que eu ensine outras pessoas como se comportar diante de uma situação catastrófica dessa, me instrui, me ensina. Esse é o certo. Mas tem pessoas que chegam e falam, não, mas agora, justo no melhor momento da minha vida, o Senhor me coloca um negócio desse, eu não bebo, eu não fumo, eu não tomo refrigerante, e agora me aparece um tumor. Por que eu? Por que não um rapaz lá que fuma, que bebe, que tem uma vida desregrada? Aí o Senhor olha lá de cima e fala, mas você não está entendendo o objetivo. O meu negócio é com você. O seu formato de vaso será para vaso de honra. Você vai ensinar como se comportar nessa situação na hora dessa doença. E tem pessoas que saem da situação de vaso de barro e vai uma situação de um vaso de ouro, de honra. Você chega e ela fala assim, eu sei como é que faz. Eu passei por isso. Eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Deus está no controle. Todo o domínio é dele. Mas tem gente que, infelizmente, e essa palavra não é para quem está fora da igreja, não. Essa palavra é para quem está aqui dentro. Infelizmente, tem vaso brigando, caco, discutindo, argumentando com outro caco, né? Porque se é um caco com vaso, o vaso, não, você está errado. Vamos te quebrar e vamos fazer de novo. Espera aí, vamos orar. Mas é um caco falando com outro caco. Isaías já falava isso, é um caco. É um quebrado que já está quebrado, então ele quer quebrar as outras pessoas. E aí já acaba levando os dois lá para o cantinho do despejo da olaria. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Trazer essa informação aí. Deus está no domínio e quem dá a forma é Ele. A gente tem que apenas se submeter às mãos do oleiro. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Eu quero que essa palavra ela tenha efeito, Pai, na vida das pessoas, de quem, às vezes, inconscientemente, Senhor, às vezes por ignorância, ou às vezes mesmo por um coração, às vezes triste, entristecido, amargurado, ou às vezes até o pior, um coração já calejado, né, da palavra. A palavra talvez já não surta mais o efeito como acontecia antes, naquele primeiro amor. Então eu queria, Senhor, que essa palavra viva, eficaz que está aqui, a passagem sobre as mãos do oleiro, Senhor, que ficasse enraizada na vida das pessoas. E que nós, Pai, como vasos da sua olaria, Senhor, sejamos mesmo submetidos, Pai, àquela finalidade santa que o Senhor tem. Aquela finalidade, Pai, que cada pessoa foi designada para fazer. Seja ela no ministério de louvor, seja ela no ministério de pregação, seja ela no acolhimento, seja ela no ministério de socorro, de prestação de serviço, na doação de amor, seja ela nas causas sociais da igreja, seja ela no apostolado, seja ela missionária, seja ela nos meios de divulgação, na internet, não sei, Pai. Hoje existe 1001 meios de divulgação da Tua Palavra, mas o que a gente não tem, Pai, é essa dúvida, Senhor. E também esses questionamentos que não provêm de Ti, provêm da nossa cabeça, do nosso pensamento, Deus. Então eu quero que essa palavra torne efeito, Pai. Porque se a gente está falando hoje, pode ser que amanhã eu mesmo preciso estar fazendo algo para cumprir essa palavra, Pai. Porque eu sou falho, sou pequeno também. Eu sou vaso também, Senhor. E como todo vaso, a gente pode quebrar ou amassar a qualquer momento, Senhor. Então que a sua palavra viva e eficaz torne efeito na nossa vida. Que o seu Espírito Santo venha nos iluminar, nos dando discernimento da sua palavra, para que a gente tenha uma dívida de gratidão eterna contigo, Senhor. Não só pelo direito da salvação que o Senhor adquiriu na cruz do Calvário, mas pelo amor que o Senhor despendeu pela gente desde a criação, Senhor.
desde a criação. Perdoa todos os nossos pecados, esteja sempre com a gente e que a gente tenha sempre uma palavra rápida, pronta, imediata, para qualquer pessoa que precisar ouvir, Pai, dos seus ensinamentos. Fica conosco, o Senhor nos abençoa, abençoa todos que vieram aqui, abençoa todos que estão vindo pela internet, cura, liberta da salvação, muda, Senhor, tira do cativeiro, abastece as despensas, Senhor, ajuda a pagar essas dívidas, melhora a situação lá no trabalho, acerta a situação com os familiares, com os vizinhos, às vezes que dá algum problema, Senhor. Dá descanso, dá paz, dá cura das enfermidades, Pai. Melhore a visão, a audição, o olfato, Senhor, o paladar. E ajuda, Senhor. Esteja sempre conosco, nos orientando, nos conduzindo como verdadeiramente suas ovelhas, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus.